Olá, seja bem-vindo ao programa Turismo em Ação. E para estrear essa nova chancela do CRARJ, hoje vamos falar sobre as interconexões entre leis de incentivo, cultura e turismo. O nosso convidado é o administrador Renato Souza, que vai falar um pouquinho, vai explicar esse tema tão importante aqui para a gente. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito boa tarde. Obrigado pela recepção e vamos lá bater esse papo gostoso sobre esse assunto interessante. Exatamente. Vamos lá, Renato. Primeiro, explica para a gente essa relação entre leis de incentivo e turismo. Normalmente a gente escuta falar muito somente em relação à cultura, mas também tem uma ligação lógica, uma ligação importante com o turismo. Explica para a gente como é que é essa cadeia. Rapidamente falando, as leis de incentivo, elas são mecanismos para que você obtenha algum patrocínio para o seu evento, para o seu projeto cultural. Normalmente é um projeto cultural ou um projeto esportivo, mas normalmente quando a gente fala de lei de incentivo, a gente nos remetemos à ideia da cultura. E a lei, ela veio para quê? Para poder você conseguir esse patrocínio. Porque não é fácil, ninguém quer investir na cultura de uma maneira geral. Por exemplo, se eu quero abrir uma biblioteca aqui no meu bairro, aqui na Lapa, onde eu moro, no Rio de Janeiro, uma biblioteca na Lapa, eu vou ter muito mais dificuldade do que se eu quisesse abrir um bar aqui na Lapa, por exemplo. Então, as leis de incentivo, elas têm essa finalidade de facilitar o acesso ao dinheiro. Esse é um lado, esse é um ponto. Agora, da onde vem a interconexão com o turismo? Vem da seguinte forma: na hora em que a gente conseguir sensibilizar os gestores de projetos culturais para que incluam atividades turísticas, nós estaremos fazendo uma interconexão interessante. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Maracanã. O Maracanã é um lugar fantástico. Tem gente que daria o mundo para passar na frente do Maracanã. Então, a gente pode incentivar os nossos produtores culturais a incluir atividades que promovam o turismo. Em síntese, a ideia é essa. Bom, e a gente está vivendo um momento muito transitório, um momento complexo em relação à pandemia. Como que você avalia isso? Como gestor de turismo pode começar a se preparar para esse pós-pandemia em que as coisas vão voltar, né, ao normal, né? Como as leis de incentivo entram nessa seara? Eu acho que esse é um ponto interessante, pós-pandemia. Tem muita gente falando, se preocupando com o que está acontecendo agora, é natural, né? A gente não está aqui defendendo que não se dê valor ao que está, não se dê importância ao que está acontecendo, a gente tem que dar importância, evidentemente, mas nós, como gestores, temos que pensar no futuro. Então, esse momento pós-pandemia vai ter um boom de turismo. Imagina quando alguém disser assim: Érica, você pode fazer uma viagem até Cabo Frio. Você vai até Cabo Frio. Se alguém me disser: Renato, está liberado você voltar aí à Bahia, que é um lugar que eu gosto muito, eu vou pegar um avião e vou para a Bahia. Então, após pandemia, ela deverá ter um grande fluxo de pessoas, certo? Então, como é que a gente tem que se preparar? A gente tem que esperar que esses projetos que forem apresentados, ouvir a lei de incentivo, a antiga lei Rouanet, né, as leis municipais ou as leis federais, a gente espera que esses projetos contemplem essa vocação natural do brasileiro de querer viajar. O brasileiro gosta de viajar, ele gosta de conhecer coisas novas. Então, é necessário a gente, nesse momento agora, planejar o pós, ou seja, se preparar para ofertar para as pessoas a possibilidade de eventos pequenos, que é uma mudança que vai ocorrer, sabe, Érica? É uma ideia que se tem que o turismo agora vai ser em menor quilometragem. Por exemplo, eu não vou visitar Manaus, mas eu vou visitar, por exemplo, o Espírito Santo, que é mais perto de mim aqui. Então, é importante que esses projetos contemplem esses pequenos percursos pós-pandemia, que deverá ser o boom. E você citou agora, Renata, a questão das leis federais, leis municipais, acredito que devam ter leis estaduais. O que a pessoa que vai
fazer esse projeto, vai fazer esse planejamento, precisa ficar atento, né, em relação a essas diferenciações? Existe, na verdade, leis federais. A mais famosa é a Lei Rouanet, que hoje mudou de nome, é Lei de Incentivo à Cultura. Existem leis estaduais, existem leis municipais. Ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, existe uma lei municipal do Rio de Janeiro, lei do ISS, se eu não me engano. Existe em São Paulo também uma lei, existe em Salvador uma lei, existe lá em Pernambuco uma lei. Então, existem várias leis. O importante é a pessoa que está imaginando um projeto cultural, que quer fazer um evento, ele escolher qual a melhor lei. O que aconteceu com a Lei Rouanet, rapidamente falando? A Lei Rouanet, ao longo desde 91, quando ela foi criada, ao longo desse tempo, existiu uma concentração de projetos no eixo Rio-São Paulo. Então, as pessoas ou as empresas que conseguiam a aprovação para a lei, normalmente estavam no eixo Rio-São Paulo. Então, houve essa discussão, esse debate, o novo governo entrou, começou a colocar isso em pauta, para quê? Para tirar essa concentração. Então, legal. Realmente não é bom que se tenha uma concentração, né? O Brasil é um país imenso. O ideal é que você tenha vários vertentes para essas leis. Então, assim, se o produtor cultural ele quiser entrar numa lei federal, ele vai ter que se adequar à lei federal. Ele vai ter que pensar, bom, o meu projeto vai ter que ter um caráter nacional. Então, eu estou fazendo um projeto aqui, eu e a Érica, aqui estamos discutindo, a Érica gosta de poesia, eu gosto de poesia. Érica, vamos fazer um projeto para o Castro Alves? Poxa, bacana, Castro Alves é baiano, nasceu na Bahia. Vamos fazer esse projeto de caráter nacional? Vamos. Todas as escolas vão debater uma semana de Castro Alves. Olha que legal. A gente recorreu à lei Rouanet. Poxa, legal, projeto nacional, a gente jogou. Ou então a gente fala, não, Érica, eu quero fazer um projeto só aqui para o Rio de Janeiro para falar que o Tiradentes, Mártir da Independência, ele foi enforcado, a sentença dele foi realizada aqui na rua, na Senhor dos Passos, naquela avenida ali que liga a Presidente Vargas à Praça Tiradentes. Ali tem uma igrejinha, que me fugiu até o nome agora. Essa igrejinha foi o local onde ele foi enforcado, esquartejado. Olha, é um ponto, né, importante na história brasileira e na história do Rio de Janeiro. Vamos admitir que a gente faça um projeto que a gente quer que as pessoas que passem por ali tenham consciência que estão passando no lugar onde Tiradentes morreu. Então, nós vamos Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Então, nós vamos optar por uma lei aqui do município do Rio de Janeiro, porque é um fato que interessa ao município do Rio. E esse projeto, se ele fosse realizado, ele seria um projeto de porte de veia turística. Uhum. Que você fará as pessoas que vêm ao Rio visitar o Rio de Janeiro se dirigir àquele local. Então, é um exemplo. Então, o detalhe é você analisar o projeto e a ideia em si. Nós demos a ideia do Castro Alves, nacional. Demos a ideia do Tiradentes, aqui. Monteiro Lobato, São Paulo. E aí você tem Carlos Drummond de Andrade, Minas Gerais. Você vai adaptando o projeto de tal forma que você possa, ao mesmo tempo que você está fazendo um projeto cultural, uma coisa boa para a nossa cultura, que também seja boa para o fluxo de turismo das pessoas no próprio país, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Perfeito. E, Renato, eu sou uma gestora de turismo, tá? E eu quero me utilizar de uma dessas leis de incentivo, né? Qual seria o primeiro passo? O que eu preciso perceber? O que eu preciso entender para dar o primeiro passo em relação a isso? O primeiro passo, assim, antes do primeiro passo, é você pensar o seguinte: o que você está falando vai agregar? O que você está querendo fazer? Ela contribui para a consciência do país, das pessoas que moram no país. Você está contribuindo para que essas pessoas pensem melhor, sejam pessoas de melhor senso crítico, sejam pessoas capazes de fazer uma análise. Poxa, legal, Renato, eu pensei em tudo isso e o meu projeto ele vai agregar isso. Então, passado essa etapa, o que você vai ter que fazer? Hoje é tudo online, sabe, Érica? Hoje é muito fácil.
Lá, quando eu fiz um projeto pela Lei Rouanet, eu tive que pegar formulário, preencher, calcular, somar. Hoje não. Hoje você entra no site do Ministério da Cultura, se for Lei Rouanet, e preenche lá o formulário virtualmente e encaminha o projeto. Ou você vai no site do município do Rio de Janeiro, entra na parte que é leis de incentivo e também faz a mesma coisa, preenche lá o formulário e manda. Ou seja, esse manuseio com o site, ele é talvez o primeiro passo que você tem que fazer. Submeter o projeto à análise, porque na verdade é o seguinte, quando você usa uma lei de incentivo, você está usando dinheiro público. Você está usando dinheiro público. Eu vou repetir, sem querer ser redundante. Ou seja, você tem que ter cuidado com o dinheiro. Quando você coloca no site ali que você tem uma ideia e que você quer fazer um projeto para beneficiar o Rio de Janeiro, e se alguma empresa comprar o seu projeto, comprar no sentido de fornecer o dinheiro, o que vai acontecer com essa empresa? Ela tem lá que pagar imposto de renda. Então, ela paga, por exemplo, 10 de imposto de renda. Ela pode tirar 1 ou 2, de acordo com o percentual, e dizer, olha, em vez dessa empresa pagar o imposto de renda, ela vai dar para você fazer o seu projeto. Olha que legal, bacana. Então, é um dinheiro que iria para o governo, não vai para a sua mão. E aí você preencheu os projetos, foi aprovado, você vai receber esse dinheiro. E esse dinheiro é para quê? É para você pagar todas as pessoas envolvidas no projeto. Porque, por exemplo, se a gente fizesse esse projeto do Tiradentes, nós teríamos ali, vamos imaginar que o projeto fosse uma apresentação todo sábado de manhã ali, de um ator representando o Tiradentes. Então, eu teria que pagar a este ator, ao transporte de levá-lo ali, a alimentação, a luz, o cenário, a roupa, tudo isso está incluso no projeto. Então, você fez o projeto, estabeleceu o custo, você vai receber esse dinheiro, vai pagar os envolvidos, e assim a conta fecha. A equação fecha. E aí, tranquilo. Então, o primeiro passo que você me perguntou, submeter, foi aprovado, realiza, e olha, a sociedade carioca ganhou esse presentão, que seria uma representação lá do Tiradentes no sábado, todo sábado pela manhã, contribuindo para o turismo da nossa cidade. Muito bom. E, Renato, como você vê hoje a relação do gestor de turismo com as leis de incentivo? O que você acha que pode ser melhorado nessa relação, nessa dependência? Olha, esse é um assunto interessante, porque é preciso realmente que haja um maior debate nisso. O que falta no Brasil, em muitos casos, é a falta de debate de ideias, opiniões contrárias, opiniões de segmento A, segmento B, todo mundo precisa ser ouvido. Por quê? Quando eu falo aqui, por exemplo, num projeto que envolva um ator, envolve um roteiro, envolve um iluminador, envolve uma pessoa de som, né? Então, o gestor ele tem que ter essa consciência que ele está mexendo com muita gente. E ele precisa o quê? Ele precisa ter contatos, links, debates com historiadores, biólogos, pessoas ligadas à química. Aí você fala, Renato, mas peraí, química, não estou entendendo. Vou te dar um exemplo, eu adoro dar exemplo, Eric, eu adoro dar exemplo. Réveillon, você tem um evento na praia de Copacabana. E aí você tem um gerador que gera energia para o palco. Esse gerador tem um cabo. E se chover? E se esse cabo ficar debaixo d'água? Qual a reação? E se esse cabo soltar qualquer tipo de partícula? Então, é interessante você conversar com um químico, um físico, alguém que realmente conheça das possibilidades que esse gerador pode provocar ali para aquelas pessoas que estão ali. Então, assim, a pergunta que você me fez é, o produtor, ele tem que ter, esse gestor de turismo tem que ter conhecimento? Tem que ter. Através do quê? Através do debate. Eu não sou químico, você não é química, eu não sou físico, mas na medida em que a gente reúna um grupo de excelência para discutir isso, debater, a gente vai ter a informação e vai realizar o projeto da melhor maneira possível. Porque o projeto ele vai ser a nossa cara.
alguém vai assistir o projeto e vai dizer, nossa, que legal, o Rio de Janeiro está fazendo cada projeto legal, bem feito, bem pensado, tem um banheiro químico ali, não houve aglomeração, não houve fila, houve respeito, se colocou o banheiro químico do feminino de um lado, o de masculino de outro lado, não houve... Tudo isso são detalhes. E a gente só consegue esses detalhes através do debate com diversos saberes, né, vamos dizer assim. E, Renato, como você vê hoje, né, o pior entrave, né, a maior dificuldade nessa correlação entre o turismo, né, a gestão de turismo e as leis de incentivo? Olha, o maior entrave hoje ainda é o entrave da busca do conhecimento. Basta dizer, Érica, que tem algumas leis municipais, eu vou dar um exemplo aqui de São Gonçalo, por exemplo, que é perto do Rio de Janeiro, que esse ano de 2021, não tinha um projeto cultural. Não tinha um projeto cultural. Quer dizer, ninguém sabia, ninguém se interessou por saber, ninguém se interessou para ir lá ler. A própria Lei Rouanet, se você analisar a Lei Rouanet, você vê que são os mesmos que colocam os projetos, são as mesmas pessoas, daí a concentração das mesmas pessoas. Por quê? Porque a maioria não tem acesso a essa informação. E essa informação também não vai para as escolas, não vai para as universidades. Um projeto que a gente poderia fazer para melhorar isso é justamente levar o debate às escolas públicas. Mas levar em que ano, em que época, para que grau de estudo? Lá para a oitava série, para a nona série, para o garoto que tem 14 anos e sonha com poema, ou sonha com a arte, ou sonha com o teatro. Nessa hora, porque se a gente não ofertar para ele a visão de uma possibilidade nesse momento, com 15 anos ele vai ouvir do pai dele o que eu ouvi do meu pai. Meu pai falou assim, meu filho, para de pensar em cultura, vai ser engenheiro, que é muito melhor. Entendeu? Então, assim, o que falta, na minha opinião, na minha visão, é mais informação. A informação está na internet, mas não basta estar na internet. Alguém tem que levar, alguém tem que debater, alguém tem que mostrar para o jovem, é possível você gostar do Castro Alves e ser feliz. Uhum. Né? Dá para você gostar do Castro Alves, dá para você falar no Monteiro Lobato, dá para você falar no Tiradentes, como a gente falou aqui, e isso o país agradece. Existem leis para isso, existem vários debates que podem colaborar para o teu projeto e você obter o financiamento que você espera e conseguir realizar o seu projeto cultural nessa gama, nessa ideia de envolver também a coisa do ponto de vista turístico, entendeu? Então, dá para fazer. Então, é isso que eu acho que falta um pouco esse debate. Você citou alguns outros estados, né? Citou a lei federal, mas eu me pergunto, você acha que o gestor fluminense ele está no mesmo patamar dos outros gestores do restante do país, ou você vê algum estado à frente no sentido desse conhecimento, de ter mais conhecimento em relação às leis de incentivo, de utilizar mais mesmo essa ferramenta? Olha, o pessoal de São Paulo é um pessoal bom, viu? O pessoal de São Paulo é um pessoal bom. No Nordeste também, Recife, tem muita gente boa, sim. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro existe realmente um pouco de, não vou dizer atraso, mas um pouco de lentidão com relação a isso. Porque o Rio é uma cidade extraordinária. O Rio de Janeiro é uma cidade extraordinária. Se você andar de VLT, aquele trenzinho que liga ali o aeroporto de Santos Dumont até a rodoviária, você vai passar por incontáveis lugares turísticos. Fecha o olho, abre, está no lugar turístico. Fecha de novo, abre, está no lugar turístico. Não tem como, não tem como. Então, assim, o que eu acho que o gestor fluminense, ele se acostumou com a cidade, entendeu, Érica? Uhum. Ele se acostumou com a cidade. Ele não tem mais aquele olhar desafiador da cidade. Eu costumo andar muito pelo centro da cidade e toda vez eu vislumbro com o Teatro Municipal, eu paro ali, agradeço a Deus por estar vendo o Teatro Municipal, que coisa bela, que coisa linda. E eu acho, então, que o gestor fluminense, especificamente aqui da capital, eu acho que ele se acostumou um pouco com isso. Então, ele fica um pouco meio lento
Eu, às vezes, eu viajo, agora não por conta da pandemia, mas quando eu viajava muito a Recife, chegava lá, a pessoa me dizia, nossa, você mora no Rio. Ele ficava meia hora me ouvindo explicar que eu morava em frente aos Arcos da Lapa. Nossa, o meu sonho é estar na frente dos Arcos da Lapa. Aham. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo falta dessa consciência turística no evento. Nós temos que fomentar a essas pessoas aqui do Rio de Janeiro que existe um grande potencial turístico, a gente pode explorar isso para a gente passar a vanguarda. Hoje, realmente, a gente está um pouco atrasado em relação aos paulistas, em relação ao Nordeste. Eu citei Recife, é apenas um exemplo, mas a gente está um pouquinho atrasado, sim. Eu entendo, vejo a coisa assim. E, Renato, você que também é professor, também está de frente, né, aos alunos, os novos alunos, a nova geração de gestores, digamos assim. Você acha que essa nova geração, mesmo não tendo tido essa influência, como a gente falou, no ensino fundamental, no ensino médio, mas quem já está nos bancos da universidade, está melhorando essa conscientização? Você acha que essa nova geração de gestores vai buscar mais essas leis de incentivo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sou otimista com relação a isso. Tá? Eu sou otimista, sim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a pandemia chacoalhou todo mundo. Então, essa pandemia, esse vírus, ele provocou uma reflexão, obviamente também nas pessoas que querem, né? Existe aquele grupo de pessoas que não querem, mas aquele grupo que está ali ávido por informação percebeu que o buraco é mais embaixo. Então, a pandemia, ela provocou, ela chacoalhou as pessoas. Então, eu acredito que essas pessoas hoje, as que estão estudando hoje, que estão nas faculdades, que estão debatendo a questão das leis de incentivo, a questão do turismo, a questão da cultura, estão mais sensíveis para que a coisa precisa ter um rumo bacana, um rumo legal, um rumo que possa influenciar outras pessoas a gostarem dessa área. Então, eu sou otimista, sim. Eu fiz a faixa, eu sei também que você fez a faixa. Eu li numa certa página sobre você e vi que você fez a faixa, que é a Faculdade de Comunicação Olha Alonso. Eu, infelizmente, não me formei. Eu fiz 3 anos e meio e, quando eu ia me formar, eu fui... eu me mudei para Blumenau para começar a minha carreira e acabei trancando. Qualquer dia eu volto lá na faixa para concluir esse período. E, assim, o que eu vejo? Por exemplo, a faixa é uma faculdade onde tem muita gente ali batalhando, pensando no Rio de Janeiro. E eu noto que há uma preocupação. Eu vi um documentário muito interessante sobre a Cinelândia, feito por um aluno dessa faculdade. Extraordinário documentário. E eu perguntei para ele, vem cá, por que esse documentário não está passando nos cinemas do Rio de Janeiro? Ele falou, porque a gente está tentando, a gente está batalhando, a gente está lutando. Então, eu vejo, assim, existe uma galera realmente que está querendo mudar esse cenário e tomara Deus que mude, né? Tomara Deus que mude. Verdade. Bom, Renato, para a gente fechar o nosso papo aqui no Turismo em Ação, eu queria que você desse uma dica, né, para quem está assistindo a gente e quer enveredar por esse caminho das leis de incentivo, quer fazer essa união, essa junção entre turismo, cultura e leis de incentivo. Que dica você dá? Olha, a primeira coisa é leitura. Vamos lá, vamos aumentar o grau de leitura nesse país. Nós precisamos ler mais. Brasil como um todo. Essa é a primeira dica. E a pessoa que tem esse viés, que gosta de promover um evento cultural, um evento turístico, essa pessoa ela tem que procurar participar do máximo de debates que puder participar. Mesmo que o debate, a princípio, não tenha a ver com a questão turística ou a questão da lei de incentivo, a pessoa deve participar. Recentemente houve um debate muito amplo sobre a mobilidade urbana. Uhum. Né? E quando você, por exemplo, está no Carnaval Carioca, você não consegue sair de casa, porque os blocos passam tudo quanto é rua. Então, é preciso que alguém ali entenda que as pessoas precisam andar, caminhar. Tem que ter um cadeirante, tem que ter uma senhora mais idosa, tem que ter uma ambulância, Uhum. que possa passar naquela rua. Não dá para fechar todas as ruas. Né? Eu não posso fazer uma coisa, vou fechar o Carioca, o Carnaval Carioca vai fechar tudo. Não pode acontecer isso. Tem que ter uma coisa com um certo grau de racionalidade. Então,
A dica principal é essa, procurar pensar na cidade, ou no evento, ou na história, de tal forma racional que você possa contemplar aqueles que, porventura, não possam participar. Poxa, eu acho legal fazer lá uma apresentação sobre o Tiradentes na Avenida Senhor dos Passos. Mas não dá para fazer segunda-feira de manhã. Você vai parar a cidade, né? Então, é nesse sentido. Se você tem esse viés, se você gosta de leitura, se você quer fazer alguma coisa e você tem esse caráter racional na sua cabecinha, com certeza você vai conseguir o seu objetivo, que é alavancar o turismo através das leis de cultura e incentivo à participação da população, que é muito legal. Bacana. Bom, Renato, tudo que é bom dura pouco. Nosso encontro hoje já está finalizando, mas eu espero poder contar com você novamente aqui outras vezes para a gente falar sobre esse tema tão importante e tão necessário de ser desenvolvido aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, é sempre um prazer falar contigo. E olha, a hora que quiser a gente conversa, bate papo, e quanto mais gente a gente puder trazer nessa caminhada do bem, vamos trazer. Grande beijo, valeu. Obrigada. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, novidades sobre gestão de turismo você encontra aqui no programa. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau.